A paz do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez no Todo Dia com Cristo, onde todos os dias eu estou gravando aqui um vídeo com a palavra de Deus para edificar a tua vida. E antes de dar início à palavra, eu já quero te pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever para que o canal possa crescer e outras vidas possam ser alcançadas por essa palavra tão abençoada, amém? Vamos para a palavra que está no livro de Ruth, no capítulo 1 e o versículo 16, que diz assim: E Ruth respondeu: Não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será meu povo e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Glória a Deus. É um versículo tremendo de uma história brilhante da Bíblia. Eu amo essa passagem, eu amo esse livro. O livro de Ruth é um livro que nos transmite uma história de muita coragem, uma história de mulheres muito posicionadas, mulheres que tomaram decisões onde mudaram a sua vida, mudaram a sua história, mudou o curso da sua história. E nesse contexto a gente sabe que justamente aqui já é um período onde Noemi, né, a sogra de Ruth, ela tinha ficado viúva e juntamente também perdeu seus 2 filhos. E Noemi se encontrava num momento muito abalada. Ela se encontrava num momento muito abalada. Noemi estava num momento de muita amargura, de muita tristeza. E Noemi não tinha mais certeza do seu futuro, e devido às tragédias que aconteceram na sua vida, Noemi já tinha até desistido de recomeçar. Mas Deus tem os seus métodos de trabalhar na nossa vida, não é verdade? Deus tinha colocado uma nora, Ruth, na verdade eram 2 noras, mas no momento em que Noemi precisou, as noras ficaram com elas. Só que o tempo passou e Noemi chegou para Ruth e para Ofra também e disse: olha, eu preciso voltar para minha terra. Eu ouvi falar que minha terra voltou a prosperar e eu preciso retornar. E eu quero liberar vocês, né? Vão viver a vida de vocês, cada uma vá para o seu lado. Eu não tenho mais idade de ter filhos para que o filho cresça e case com vocês, então eu libero vocês. E o que eu acho interessante nisso é que as noras, né, uma deu um beijo, abraçou e se despediu e foi. Mas algo em especial Deus tinha reservado para Ruth e Noemi. E Deus, na sua onisciência, Ele simplesmente não permitiu que Ruth se distanciasse, se separasse da sua sogra. E dali Ruth chegou para ela e disse: de jeito nenhum, nem insista. Não insista que eu me separe de ti. Onde quer que tu fores, eu irei. E teve um momento crucial nessa fala, onde Ruth diz assim: o teu Deus será o meu Deus. E essa é justamente a parte mais importante de todo o livro de Ruth. É a parte onde vem uma moabita e ela se converte ao Deus de Noemi. Ela diz: o teu Deus será o meu Deus. Então, a partir daquela posição, a partir daquela escolha que ela fez ali para estar perto da sua sogra, Deus vem e torna e escreve uma nova história. Agora iria ser um novo começo de uma história que mudaria, né? Porque aquele no momento estava um momento extremamente difícil. Tanto uma viúva, a outra também tinha ficado viúva.
E tinha Ruth, além de ter ficado viúva, Ruth tinha ainda que consolar a sua sogra. E essa posição de Ruth, ela é belíssima, porque mesmo com a dor que Ruth estava passando e sentindo, ela escolheu ajudar a sogra, ser companheira, estar presente. Ela não abandonou. E hoje eu trago para hoje o que tem acontecido. Pouquíssimas pessoas onde tem esse comportamento de Ruth, onde tem essa personalidade de Ruth, mas Deus ainda tem algumas Ruths na terra. Deus ainda levanta algumas Ruths para poder te abençoar, para poder levantar você nos momentos difíceis, para poder ser companheira, para poder ser sua confidente. Deus ainda tem suas Ruths na terra, Ruths que são corajosas, determinadas, que enfrentam qualquer batalha, que são humildes e que regaçam as mangas e vão para o campo, vão para o trabalho, não tem preguiça. As Ruths são determinadas. E Ruth simplesmente se agarrou à sua sogra e agora as duas fizeram uma viagem de volta a Belém de Judá, a terra de Noemi. Noemi ainda estava em depressão, ainda estava deprimida, Noemi ainda estava muito amarga. E quando elas voltam para Belém, de início foi uma volta difícil, né? Foi uma permanência difícil, porque quando nós saímos da nossa terra, para poder voltar, a gente sempre quer voltar por cima, jamais queremos voltar para a nossa terra, né? Para a nossa parentela por baixo. Mas Noemi, que tinha saído de Belém de Judá há mais de 10 anos, agora ela retorna. Ela sai com o marido, sai com os 2 filhos, sai em busca, como o marido dela mesmo decidiu ir para Moabe. Mas agora Noemi volta para sua terra, e quando ela volta para sua terra, não é um momento muito fácil, porque ela está voltando sem o marido, sem os filhos, ela está voltando amargurada, triste, decepcionada, ela está voltando sem esperança, ela está voltando totalmente abalada. E é muito difícil voltar para a nossa terra dessa forma, sem falar que ela voltou sem nada. Mas Deus tinha preparado algo para ela. E aquela nora que estava do lado dela, aquela nora, foi que deu força a essa sogra, foi que ficou com ela. Eu fico imaginando as duas chegando em Belém, uma segurando a outra, mas Ruth estava dando força, mesmo Ruth passando por problemas e necessidades, mas Ruth decidiu abençoar e ajudar a Noemi. O início foi muito difícil, elas tiveram que se restabelecer e automaticamente a Ruth se levanta e já vai aos campos trabalhar. E ela não ficou esperando nada, não ficou pedindo nada a ninguém. Porque muitas das vezes Deus nos permite entrarmos em algumas situações tão difíceis, que eu e você muitas das vezes ficamos pensando até em pedir ajuda a pessoas que Deus não está querendo que nos ajude naquele momento. Deus está querendo que eu e você tome posições, direcionamentos, decisões difíceis. Tem momento que as decisões são difíceis, mas nós precisamos ter coragem para poder decidir. Muitas das vezes Deus está já com as bênçãos toda pronta, mas nós não decidimos. Nós simplesmente paramos e estagnamos. E não é isso que Deus quer. Deus quer muitas Ruths no mundo. Muitas Ruths humildes, muitas Ruths corajosas. Muitas Ruths sem preguiças, não é verdade? E agora a Ruth arregaça as mangas, vê a necessidade que elas estavam passando e automaticamente ela foi aos campos. E a ida dela, aquele campo de Joabe, ela foi trabalhar com toda humildade. E a Bíblia diz que ela trabalhava, e ela não trabalhava no primeiro lugar. Ela começou a trabalhar no último lugar da cega.
E ela ficou ali trabalhando atrás dos trabalhadores já de Boaz. E o que acontece ali é uma coisa tremenda, porque o comportamento de Ruth foi que a declarou. O comportamento de Ruth foi o seu próprio testemunho do caráter dela. E ela começa a trabalhar, ela não pede para ir para frente, ela pegava as migalhas que caíam. E sabe o que eu vejo nisso? É que para tudo tem um tempo determinado. Tem tempo que você está atrás dos segadores, pegando as migalhas, mas muitas das vezes Deus quer ver como você vai se comportar nesse momento de humilhação, nesse momento de escassez, porque vai ser o seu comportamento neste momento que vai definir o seu futuro e o seu propósito. E chega um tempo onde ela vai mais para frente, já melhora um pouco, mas sempre com a humildade mantida. E eu acho muito interessante quando chega o dono da fazenda. Quando Boaz chega na fazenda, que olha, a Ruth chama a atenção dele. E ele diz, quem é aquela? Oh, glória! Se ela não tivesse estado ali dando um bom testemunho, iam falar mal dela, né? Ah, essa daí é mais qualquer uma, é uma preguiçosa, é isso e aquilo, mas o testemunho que deram de Ruth não foi esse. O que disseram, aquela ali é uma mulher praticamente extraordinária. Essa palavra extraordinária não está na Bíblia, mas resumindo o que disseram sobre ela. Essa daí, ela vem, trabalha, colhe, né? Ela vem, colhe as migalhas que caem para poder ajudar a sua sogra, para poder abençoar a sua sogra. E aquilo chamou a atenção daquele homem. Diz que mulher incrível, que mulher boa, que mulher humilde. E aquilo fez chamar a atenção de Boaz, que simplesmente era o dono da fazenda, o dono do campo. E para poder a gente chegar no final dessa história tão linda e bela, Boaz era da tribo de Judá. E Boaz também era solteiro. E eu acho lindo que ele se apaixona pela Ruth e Ruth por ele. E ele vai e luta por Ruth, justamente porque ela era uma viúva e pela lei daquela época ela só poderia casar se fosse justamente um outro homem que fosse de um grau de parentesco bem próximo do marido. Mas Boaz ainda fazia parte e Boaz lutou por ela. E foi um casamento abençoado por Deus. E aí ela casa com Boaz. E quando ela casa com ele, muitas coisas mudam. A sorte dela agora mudou. Glória a Deus. Você acredita que a sua sorte no sentido de bênção, ela muda? Ela vai mudar. Ela pode mudar. Deus está vendo seu comportamento. Deus está vendo seu testemunho. Deus está vendo suas atitudes, suas decisões, sua posição mediante a Ele e a sua palavra. E eu acredito muito que a sorte muda, situado a bênção. O Senhor já fez, o Senhor já nos abençoou, mas só está aguardando alguns pontos se fechar para poder essa bênção ser derramada sobre a nossa vida. Te prepara para um tempo abençoado, para um tempo onde o novo de Deus acontece. O novo de Deus, algo novo de Deus está para chegar na nossa vida. Assim como Ruth, as características de Ruth, assim você precisa ser, eu preciso ser, para poder a bênção ser liberada. Ruth casa com Boaz e agora a sogra dela, Noemi, que era deprimida, se alegra, porque pouco tempo depois Ruth engravida e tem um filho maravilhoso. E quando a Noemi pega aquele filho, aquele menino, é como se ela estivesse pegando um filho. E a Bíblia diz que ela ficou novamente alegre. A alegria voltou para Noemi. E aquilo que era tristeza, que era luto, que era
sofrimento, tudo isso ficou para trás. Porque quando Deus traz a alegria transborda, a alegria é tão grande que nós esquecemos de toda a tribulação que passamos, de toda a aflição que sofremos. E é essa palavra que eu quero deixar para você hoje. Você precisa tomar as decisões corretas, mas você precisa tomar uma posição, se levantar e tomar posições. Tá difícil de você tomar uma decisão? Pois é essa decisão que você precisa tomar. É a decisão difícil. Mas você só não vai ficar calada, nem calado, nem você vai ficar esperando alguém tomar a decisão por você. Então, nesse dia, eu quero dizer para você, tome decisões. São decisões difíceis, mas você precisa tomar. Você precisa se levantar, você precisa arregaçar as mangas. Você precisa ser amiga, você precisa ser amigo de alguém, ajude pessoas, mesmo você estando precisando de ajuda, mas ajude. E você vai ver o que os céus vai trazer de retorno. Amém? Fica com essa palavra nesse dia, fica com essa palavra no teu coração. Tem coisa nova, tem coisa boa chegando. A alegria está novamente voltando para o rosto e para o coração de muitas pessoas que estão ouvindo essa palavra hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um grande abraço, da missionária Mônica Carvalho. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo, se Deus quiser.